Paz e luz em sua vida, muita paz, muita luz no teu viver, na tua vida. Muito obrigado ao meu Deus por sua audiência. Em nome de Jesus, muito obrigado por você nos ouvir na rádio Paz e Luz, por você nos ouvir no YouTube, canal Joilson de Assis. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seja bendito, bendita, iluminado em nome de Jesus. Toda semana temos vários encontros aqui, conversando sobre diversos assuntos importantes para a vida espiritual e material. Espero ser útil a Deus e a você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Pois bem, fatores acumulativos. Os fatores acumulativos, elas acontecem na matéria, no mundo das emoções, na alma e no mundo do espírito. Na matéria temos uma árvore que acumula fatores da terra, coloca no seu caule, coloca nas suas folhas, coloca no seu fruto aquilo que ela acumula durante o tempo. O nosso corpo também na matéria, ele acumula durante o tempo alguns fatores, o que respira, o que come, o que bebe, chegando a tal ponto que se você beber uma água com determinado mineral, o seu corpo também terá esse determinado mineral em abundância. Então há um fator acumulativo. No mundo do espírito também não é diferente. E no mundo do espírito existem fatos acumulativos para o bem e para o mal. Como na matéria, para o bem e para o mal. Ou seja, alguém que tem ômega 3 em abundância, então terá um fator acumulativo do bem. Alguém que tem HDL em abundância terá um fator do mal acumulado. No mundo do espírito, tanto o bem quanto o mal podem ser acumulados e são acumulados. A cada coisa que nós fazemos de bom, soma-se alguns pontos. E a nossa taça do bem, ela é enchida. Quando alguém faz alguma coisa do mal, também soma-se alguns pontos para o mal. E essa taça do mal é enchida. Então há um acúmulo, É um acúmulo tanto de coisas boas quanto de coisas más. As coisas más você deve tentar não acumular, e se já tiver acumulado, tentar esvaziar imediatamente. Porque chega uma hora que a taça ela transborda. E aí vem o resultado, a rebordosa, vem o resultado daquilo que você fez. Mas pastor, eu só dei um beliscão na pessoa, mas só que você tinha dado outro, e mais 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 outro, mais outro, mais outro. Mas pastor, mas faz tanto tempo, nem me lembro mais. Mas existe um fator acumulativo do bem, como também do mal, Como aquele rapaz que ia morrer, o rei, então Deus mandou avisar que o rei ia morrer, Ajeita a tua casa, porque dessa cama que você subiu não descerá mais dela. Então foi uma palavra decisiva que Deus deu para esse rei, Mas o rei virou a cara para a parede e orou e pediu a Deus que tivesse misericórdia, porque ele tinha serviço prestado, ele tinha feito um bom serviço para Deus. E o profeta estava andando, entreguei o recado, agora se ferre, nem aí. Entreguei o recado, está entregado, Só que Deus disse, volta, volta, vá lá e diga que eu vou dar mais tanto tempo a ele para ele viver. Deus mudou de opinião. Existia um fator acumulativo do bem. Existia um fator de serviço prestado por aquele rei para Deus. E quando o próprio rei falou, Deus, tenha misericórdia de mim, eu prestei serviço à tua casa, à tua causa, eu dei aquela oferta, aquele dízimo, eu ajudei naquela construção, eu mandei uma oferta para aquele pastor bichinho, mandei. Isso acumula, mesmo que você esqueça. Eu já vi pessoas chegar na lama, mas como essa pessoa tinha serviço prestado, Deus soprou um vento e levantou essa pessoa e botou no trono. Euzinho já vi isso. Por quê? Porque existem os fatores acumulativos do bem e do mal no mundo espiritual. Não pense que o bem que você faz, Deus esquecerá. Não, Deus nunca esquece. E Deus não fica devendo nada a ninguém. E não pense também que o mal que você fez, o mal esquecerá. Então trate de desfazer o mal que você fez. Mas pastor, não dá para desfazer. Dá, sempre dá. Tem como pedir perdão.
pedir perdão a Deus, tem como tentar desfazer o mal. O comportamento, na hora que você fez o mal, também conta. Se for um comportamento prepotente, se for um comportamento humilhado, o que você fez também conta. Nós somos observados, e existem anjos por tudo que é canto, em cima dessas árvores, tem um bocado de anjo anotando as coisas. Você pensa que a gente está aqui como uma folha louca, jogada nesse mundo? Não. Então as suas atitudes contam muito. Pastor, eu fiz tanto bem e as pessoas só me fizeram mal. Mas vai chegar um dia que é Deus que vai fazer o bem a você. Deus vai levantar uma pessoa não sei de onde, e essa pessoa vai vir fazer o bem a você. Deus está dentro dessa pessoa. Preste atenção nos fatores acumulativos. Qual é a acumulação que você está fazendo? Pastor, eu não tenho serviço prestado para Deus. Então comece. Procure ser sócio de Deus. Procure ter o prazer de ajudar Deus, ajudar a sua obra. Se você não der uma oferta nem nada, Deus não vai fazer nada com você de mal, não. Deus não é o Satanás. Mas se você fizer, Deus fará de bem para você. Deus não empurra para o abismo, Deus puxa. Se Deus não salvar, é empurrar quem não empurra, mesmo que a pessoa mereça. Então procure ter serviço prestado, caridade, amor, santidade. E isso vai se acumulando em seus ossos, na sua vida espiritual. E um dia isso volta tudo para você. É a lei do Tikkun, né? Segundo a Cabala, é a lei da semeadura, né? É a lei da acumulação. Porque tudo neste mundo acumula. Tudo que é vivo acumula alguma coisa. Acumula gordura, acumula peso, acumula tempo, acumula tamanho, acumula inteligência. No mundo espiritual é do mesmo jeito. O que é que você está acumulando na sua vida? Né? Material, emocional e espiritual. A vida material é bom que você acumule coisas boas. Pastor, eu tenho dívidas. Deus paga as dívidas e você sai delas. Acredite, teve gente que saiu de buraco bem maior do que você. E você vai sair também. Acumule coisas boas, como uma casa, um carro, uma família, filhos. Não é aquela acumulação louca, mas você precisa ter isso. Você precisa ter sua casa. É da vontade de Deus que você tenha a sua casa. Por que Deus queria que você tivesse sua casa, que você não tivesse a sua casa, e fulano tão ladrão tem 3, 4? Deus quer que você tenha a sua casa. Deus quer que você tenha o seu homem, a sua esposa, seus filhos, sua estrutura. Isso é coisa de Deus. É coisa que você precisa. É coisa que nós precisamos. Ter um acúmulo do bem. Acumular amigos. Acumular serviço prestado. Mas rapaz, fulano estava ali, eu levei uma topada, fulano correu, me ajudou, ainda arrancou a unha, me levou para o hospital. Mas ninguém viu. E ninguém disse nem obrigado, obrigado, obrigado. Ninguém disse nada disso. Mas Deus, quem vai devolver para você não é Chiquinho nem Chiquinha que você ajudou, não. Quem vai devolver para você? Você acredita em Deus? Eu não acredito. Porque se não for Deus, o que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Né? Por que a vida? Para que a existência? Sem a ideia de Deus, tudo se torna vazio. Tudo. Para que ser honesto? Para que viver se não existe vida depois da morte? Deus existe. E Deus não só existe depois da morte, Deus existe agora. Para devolver para você aquilo que você acumulou. Em Apocalipse nós encontramos as taças da ira, né? As taças da ira. E também encontramos frases como: grande é o pecado de Sodoma. O pecado de fulano de tal é tão grande que chegou até mim. Então, mostrando que existe um acúmulo no pecado, um acúmulo também na bênção. Às vezes o cara peca uma vez, não, peca outra, não, peca outra, não. E aquilo vai, no mundo espiritual dele, é como se houvesse pesos e medidas. Vai tudo para uma comenda. A comenda. Chegou, a comenda está cheia, vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Então, para você ser bom, vale a pena. Vale a pena ser bom. Vale a pena semear o bem. Vale a pena acumular o bem. A fé também é acumulada. Às vezes você ora, você ora,
ora, só depois de algumas orações é que Deus atende, porque houve um fator acumulativo. Deus olha lá do céu, o irmão orou quantas vezes? Rapaz, orou meia vez. Meia? Sim, ele não orou nenhum, porque ele estava orando, o telefone tocou, ele foi atender. E aquele outro, aquele ali, ó, faz 3 anos que ora sem parar, toda tarde, 2 horas, ele está orando. Há uma acumulação. Você tentou uma coisa, não deu certo, tentou outra. Você pensa que ficou no ar? Não, tem alguém contando. E Deus vai chegar, olha, Deus, ele tentou 5 vezes, não conseguiu. Pronto, vamos agora abençoar a 6ª. Existe um fator acumulativo, sim. E você tem que parar para perceber isso. Tudo é uma acumulação. Eu estou debaixo de árvores lindas. Essa árvore, ela tem aqui no mínimo 15 anos. Faz 15 anos que essa árvore acumula nutrientes para criar um caule tão grande, uma estrutura tão grande e me dá sombra, como eu estou aqui na sombra no bosque. Acumule experiência, acumule fé, acumule experiências positivas, não negativas. Acumule dentro do seu coração fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É uma acumulação. Então, se você ouvir um pouquinho a palavra de Deus, você está me ouvindo, não está? Então você já está acumulando fé. O ouvir, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você está ouvindo, vai acumulando, escuta mais, como diz o Matuto, ova, e vai ovando, vai ovando, até você ter uma fé forte. Preste atenção no que você está acumulando. Sentimentos maus, quais são os sentimentos que você está acumulando dentro de você, né? Já houve casos onde a pessoa adoeceu e chegou no médico, depois de exames e mais exames, a pessoa foi descoberto que ela estava contaminada com alumínio. Alumínio? Então ela disse ao médico, doutor, alumínio? Por que alumínio? Eu não trabalho com alumínio, eu sou motorista de ônibus. Só que o médico falou, é aquela comida que você faz naquela panela velha de alumínio e raspa o tacho, aquilo está vindo com alumínio. Mas pastor, mas doutor, eu faço isso, mas não é toda hora não. Isso foi acumulando durante anos e anos e anos, acumulando fatores negativos, e agora explodiu. Temos que desintoxicar você do alumínio. Então às vezes a pessoa se intoxica com um sentimento mau. Ele vai acumulando experiências negativas e tudo que ele vê é negativo e péssimo. Tudo que ele vê não presta. Tudo que ele vê é ruim, é do diabo, é enganação, tal. E essa pessoa vai acumulando e esse acúmulo se torna uma doença, que fica uma pessoa ranhenta, chata, uma pessoa nojenta de se conversar, porque ela está suando, ela está vibrando o que ela acumulou durante anos de coisas mal. Se o mal vem até você, como vem até todos os homens, afasta-te de mim, afasta de você esse mal. Não acumula não. Se acontecer alguma coisa ruim com você, Deus tem mais para dar para você do que o diabo para tirar. Então dentro de você existe um acúmulo de sentimentos, né? Acontece muito com mulheres. Eu acompanhei um caso de uma mulher que durante anos, 20 e poucos anos, ela apanhou, foi traída, foi estuprada pelo próprio marido, tratava ela como uma cachorra. Talvez se ele tivesse uma cachorra, ele tratasse melhor, né? Às vezes ele chegava em casa, mulher, me dá meus documentos aí que eu esqueci. E a amante estava no carro e ele ia embora. Mas também quando essa mulher viu que os filhos cresceram e que ela podia sair fora, ela saiu de fora e não teve ninguém que segurasse. Mesmo a igreja radical que ela vivia, ninguém segurou. E um dia alguém me chamou e disse, vai lá falar. Ele se converteu numa igreja bem radical, que não raspa nem o sovaco, para dizer que é crente mesmo, e mandou eu ir lá na casa dela. Eu fui, ela desconfiou. O senhor nunca vem aqui, por que o senhor veio? O que foi que houve? Ela disse, não, eu vou falar a verdade, seu marido quer voltar para você e tal. Ela disse, se for meu marido, se Deus disser, fulana, você vai para o inferno, eu vou, mas eu não volto para ele. Ela acumulou tanto ódio que um dia esse ódio pode sair. Mas até agora se tornou uma rocha, né? Uma rocha imbatível, né? Ou seja, um pingo d'água não faz a diferença, mas uma chuva torrencial é um monte de pingos, né? Então, aqueles fatores pequenos que você julga que é pequeno, que não tem muito significativo,
significado, acumulados e somando-se uns aos outros, pode derrotar a vida da pessoa. Então lembre-se que na área da matéria nós temos acúmulos bons e acúmulos ruins, né? Eu acompanhei um amigo que ele tinha houve um caso onde ele estava correndo risco e veio um negão para cima dele bater nele, né? E o outro amigo veio e ficou na frente. Você vai bater nele? Vai, tem que bater primeiro em mim, meu amigo, porque ele tinha amizade acumulada, ele tinha feito benefício para esse outro, ele tinha ajudado, ele tinha sido amigo. Então, mesmo no risco de apanhar, esse outro amigo passou na frente e disse: olha, você não vai bater. Ele falou: não, você bater nele, tem que bater em mim, meu irmão, o que é que você quer? E aí a briga ficou no impasse e nada aconteceu, graças a Deus. Houve uma amizade acumulada. Acumule coisas boas. Durante a vida você vai acumular, é impossível você não acumular. Até o que eu estou falando, você não vai esquecer, você vai acumular. E um dia você diz: pastor Joilson, sobre aquela pregação da lei da acumulação, né? Porque tem a lei da necessidade. Veja, esse vídeo é um vídeo muito bom, bom mesmo. A lei da necessidade, Joilson de Assis. A lei da manutenção, Joilson de Assis. E agora a lei da acumulação, que aonde toda a natureza viva, ela acumula, ela absorve, ela pega peso para si, ela pega energias para si. E enquanto nós estamos vivendo, estamos acumulando tudo à nossa volta, né? Tudo à nossa volta. Eu tratei de um caso, infelizmente, a irmã sofreu muito, hoje está com o Senhor, mas ela trabalhava com verduras, né? E ela disse que, aguando a verdura, às vezes dava um vento, o veneno batia no rosto dela, ela fazia assim, ela sabia até o gosto do veneno. Ela nova, bonita, 20 e poucos anos, maravilhosa, e tome veneno nas verduras, tome veneno na tomate, tome veneno no alface. Quando chegou a certa idade, ela chegando em casa, ela deu tipo assim, de um passamento, de uma leseira na cabeça dela, e ela começou a falar coisa sem coisa, né? E ficou aleijada das pernas. De repente, suspeitaram que era macumba, suspeitaram que era isso, que era aquilo, e eu fiquei a pesquisar o caso da irmã. E cheguei à conclusão que foi o BHC, que foi o veneno utilizado por ela durante anos e anos. Porque casos semelhantes aconteceram. Então, durante anos e anos, esse veneno que ela utilizava molhava ela e era absorvido por sentido cutâneo, né? Pela pele. E ia para a corrente sanguínea e ia para os nervos. Durante anos, chegou uma hora que o nervo falhou e ela deu como se fosse uma loucura, mas ficou boa, né? Mas as pernas ficaram mortas, ficou deficiente das pernas até o final da vida. Então, coisas que foi acumulando, né, dela. Às vezes acontece com o ser humano dessa forma. O veneno do ódio, o veneno da falsidade, o veneno de não querer acordo, o veneno de querer o mal dos outros. E os homens usam esse veneno, mas esse veneno contamina eles mesmos. E chega um tempo que ataca, como atacou essa irmã aí. Ela ficou meia zonza, não sabia onde é que estava, não sabia quem era, e caiu e não se levantou mais. Ficou deficiente muitos e muitos e muitos anos, até a sua morte, né? Ainda morreu com consequência desse problema, porque ela partiu, ela foi mexer com as pernas sem movimento, né? E partiu uma vértebra e foram operar e não resistiu. Felizmente, né? Felizmente. Pois é, então você presta atenção o que você está usando, porque e o que você usa, te usa. O que você usa entra dentro de você, o que você tem, te tem. Então, se você usa o veneno do ódio, da mágoa, da ira, então você estará se contaminando a si próprio. Isso vai entrando dentro das suas entranhas, das suas emoções, da sua alma, e com o tempo isso pode gerar um problema. E o cara vai: por que eu não fiz nada? Eu não fiz nada. O que foi que houve? Porque você não lembra, a pessoa não lembra o que foi que houve. Mas houve um acúmulo, houve uma situação acumulativa,
Com Sodoma e Gomorra aconteceu a mesma coisa. No caso de Sodoma, foi pecados que ela foi acumulando. Sodoma era um lugar maravilhoso, ao contrário do que muita gente pensa. Era um lugar, uma campina, cheia de vida, de água, de comida. E por muito pecar, por não ter nada para fazer, eles começaram a pecar. Está na Bíblia isso aí. E além deles ter práticas, várias práticas que a Bíblia condena e que Deus não gosta, uma delas era o estupro, né? Então eles criaram uma lei lá, os sodomitas são cheios de leis, e essa lei dizia que a pessoa que passasse no território deles teriam que ser serviciados sexualmente, ou seja, ia ser possuído sexualmente. Então ia passando um velhinho lá, um velhinho com 3 boi, oi, tudo bem? Aí o sodomita, para aí, meu irmão. Aí, pois não, ó, você está passando na terra de Sodoma e Gomorra, 2 reis. Sim, senhor, tem que pagar o imposto. Aí vem pegar, deixa eu ver aqui, peraí, eu sou Chiquinho, amigo do pastor Joísio, lá do Paraíba. Você não conhece não? Conheço não, aqui é Sodoma e Gomorra, aqui não tem nada a ver com Paraíba. Ah, tá certo, mas o pastor Joísio tem um bocado de amigos, não assiste ele pelo YouTube não? Não, cadê o imposto? Aí vem, peraí, espera aí. Ei, tá cheio, eita, tô com uma sorte danada. Olha, toma o imposto, 50 centavos, ó, a moeda, o imposto para passar com minhas vaquinhas aqui, ó. Não é esse imposto que o senhor tem que pagar. Oxente, qual é o imposto? Vai descendo as calças, bora. Chega, Tonhão Tripé, vem cá. Não, peraí, depois eu vou voltar. Não, mas você já andou 3 quilômetros da terra da gente, não tem problema não. Vem cá, Tonhão. Não, socorro. Aí eles pensavam que não tinha ninguém assistindo, né? O vizinho do velho, pá. Né? Agora tem alguns velhos que acostumavam. Chiquinho não acostumou não, mas teve alguns velhinhos que era todo dia passando por dentro de Sodoma e Gomorra. Ei, vocês vão cobrar imposto de eu, não é? Isso acostuma. Tinha velhinho que já estava acostumado. Ei, aí, até os guardas diziam, não, quero esse velho não. O imposto desse velho é muito ruim. Não, deixa ele passar. Não, vem cobrar imposto dele, eu tô passando de novo, ó. E aí, tinham anjos, nós temos guardiões, temos anjos de guarda. Eu estou aqui, eu estou sendo assistido por anjos, você também aí na sua casa. Você pensa que você está assim no mundo sem nada, é? E os vão anotando. A ira de Sodoma e Gomorra foi enchendo, estupro de mulheres, estupro de homens, né? Divulgação da sua prática sexual. Porque se o cara passasse por ali 5 vezes, meu amigo, ele acostumava já, né? 3 vezes talvez não, mas 5 acostumava. E aí Deus disse, ó, chegou aí, o pecado de Sodoma chegou até mim. Ou seja, algum anjo chegou lá, Jeová, pois não, pode entrar. Jeová, tem 2 reis ali, uma cidade chamada Sodoma e outra Gomorra. Os cabas estão estrupando com força, estrupa velhinha, velhinho. Tem uns velhinhos que já acostumou, tem também um jovem, ó, passou pela terra deles, é uma lei deles. Então Deus resolveu destruir Sodoma e Gomorra por causa do seu muito pecado. Então existe pouco pecado, meio pecado e muito pecado. Esse negócio de não existe pecadinho e pecadão, isso é idiotice. Existem pecados para a morte e pecados que não são para a morte. Uma masturbação não é a mesma coisa de um estupro. Uma tapa na cara, pá, não é a mesma coisa de um tiro na cara. Assim Deus seria doido, né? O irmão deu um tiro na cara de José e o outro deu uma tapa na cara de José. Vão sofrer a mesma condenação? Não, não vão. Um deu uma tapa e o outro deu um tiro. Então existem tamanhos. Existem pecados que até é para a morte e outros não são para a morte, a Bíblia fala. Existem medidas de pecado. A Bíblia fala sobre medida, a medida do vosso pecado. Então existe uma medida, uma acumulação. E é isso que a mensagem central desse vídeo quer mostrar para você, a realidade do acumular coisas boas e acumular coisas ruins. Isso é independente de Deus, porque se o cara acumula muita coisa ruim, chega um dia que essa taça, que é um exemplo que a Bíblia usa, ela vai transbordar e aquilo vai vir tudo sobre você, ou sobre a pessoa que acumular, né? Então evite acumular o mal, evite acumular discórdia, evite acumular coisas ruins que te façam mal, que ocupem o teu tempo no mal. Pastor, eu tenho
30 processos, eu processei fulano, processei ciclano, processei o bodegueiro, processei o padeiro. Pra que isso? Perder tempo, procurar questão. Você tem que acumular coisa boa e não coisa ruim. Tem que acumular gordura boa e não HDL. Espiritualmente, existem coisas boas e coisas ruins. O que você está acumulando? Eu acompanho o caso de um senhor, hoje ele é um senhor de 58 anos, que ele ficou um pouco diferente, né? Na época, os pais dele foram expulsos da igreja de uma maneira muito idiota. A igreja expulsou os pais dele e ele era um jovenzinho de 12 anos. E esses pais foram para um canto, expulsaram o pai dele porque o pai dele devia no comércio. Eita, se espega, hein? Era todo mundo sendo expulso das igrejas. Era. Antigamente, na época matuta, o cristianismo também já foi matuto. Né? Tem alguns pastores que pensavam que eles eram deuses. Né? E esse pastor expulsou o pai desse cidadão porque ele devia no comércio, ele estava devendo algumas parcelas de uma radiola que comprou. E esse cidadão, o pai dele foi para uma igreja, não deu certo, foi para outra. E ele ficou meio neurótico. Hoje ele é contraditório. Ele nunca é sim, é talvez, é mais ou menos, não é, não é sim, não é. Ele está sempre contradizendo. Se alguém dizer A, ele diz B, se alguém dizer B, ele diz C. Né? E ele ficou um cidadão hoje com 50 e poucos anos, perigoso. Se ele vai para uma igreja e o pastor prega sobre fulano, ele diz que é cicrano. Ele está sempre contradizendo, ele não aceita nada, ele não entra no clima. Se alguém tocar forró, ele dança frevo. Se alguém tocar frevo, ele dança Blake. Né? Então, é uma pessoa que ficou desconforme à situação, devido a este problema que houve no passado. Bem, eu não posso julgá-lo, nem devo, nem sou juiz, quem é juiz é Deus. Mas não deixe isso acontecer com você não, não vá acumulando coisas ruins. Se alguém fez um mal para você, dane-se. Jesus faz o bem. Não se envolva mais com a pessoa que fez o mal. Afaste-se até da sombra dele e vá atrás do bem. Acumule as coisas boas. Pastor, eu tinha uma namorada e levei chifre dela, agora eu não quero casar mais. Se ferrou, você acumulou coisas ruins. Ali era uma situação, você pode viver outra. Pastor, eu me casei com um marido, levava surra todo dia, era traída, não quero mais ninguém. Então o mal venceu. Você tem o direito de recomeçar. O bem está dentro de você. Deus não fez nada mal. Nada. Até essa lei da acumulação era boa. Mas como o bem e o mal têm o mesmo direito neste mundo, eu tenho o direito de usar o YouTube falando bem. Outras pessoas têm o direito de usar o YouTube falando mal. Então o bem e o mal têm o mesmo caminho. Você não deve ser vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem. Se alguém te fez algum mal, se alguém te prejudicou, deixa pra lá, dane-se. Se você botar isso na cabeça, ele vai prejudicar eternamente. Então acumule as coisas boas. No mundo espiritual, o bem e o mal se acumulam. Absorva coisas boas durante a jornada desta vida. Ser feliz também é uma opção, ser feliz também é uma decisão. Eu sou feliz, eu estou de bicicleta, mas sou feliz. Eu sou rico, sou feliz, eu sou pobre e sou feliz. Acumule as coisas boas, acumule a palavra de Deus, porque ela dentro de você, ela vai te salvar, ela vai te fortalecer, ela vai te dar nova vida, novo ânimo. Traga à tua mente aquilo que traz esperança e não aquilo que traz desventura. Acumule as coisas boas. Esta é uma lei nessa vida. Essas árvores acumularam coisas